Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Prof. Marcos Santos. Eu sou o professor Marcos Santos e convido você a estudar um pouquinho de matemática. Hoje nós teremos aula sobre números naturais. Vamos fazer uma breve recapitulação sobre os números naturais que vão servir de base para conhecermos outros conjuntos numéricos, ok? Vem comigo e a aula já está começando. Nós vamos relembrar falando sobre o conjunto dos números naturais. Quem são os conjuntos dos números naturais? Que conjunto é esse? É um conjunto formado por elementos que você utiliza normalmente para contar pessoas, para contar objetos. Então, você pode utilizar o conjunto dos números naturais. É o primeiro conjunto, praticamente, que você estuda, né? Quando você é bem criancinha, você começa a contar os dedos nas suas mãos, você está usando elementos desse conjunto, o conjunto dos números naturais. A gente descrevendo, então, quem são os elementos desse conjunto, nós temos a sua representação com essa letra N de naturais, e então ele começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reticências, e aí vai para infinito. Muito bem? Observe que o conjunto ele é infinito apenas para o lado direito, né? Ou seja, ele tem um início, mas ele não tem fim. Logo, podemos concluir também que todos os números naturais possuem um sucessor, que pode ser determinado somando-se 1 a qualquer número. Um exemplo disso, se nós quiséssemos saber quem é o sucessor de 4, basta somar 4 mais 1, então você descobre que é o 5. O sucessor de 5, 5 mais 1 é 6. O sucessor de 1000, 1000 mais 1, 1001 e assim sucessivamente. O sucessor de um número n qualquer natural é então n mais 1, quem quer que seja esse número natural. Veja ainda que todo número natural possui um antecessor, exceto o zero. Para a gente identificar o antecessor, vamos fazer o contrário do que a gente faz para o sucessor. E para os sucessores nós somamos 1, para os antecessores nós vamos subtrair 1. Então observe, por exemplo, que o antecessor de 3 é 2, é 3 menos 1. O antecessor de 2 é 1, que é 2 menos 1, e assim sucessivamente, até chegarmos ao primeiro elemento desse conjunto, que é o zero, e ele não possui antecessor. Pense um pouco. Imagine dois números naturais quaisquer e some-os. O resultado é um número natural? Pensa num número qualquer aí, por exemplo, o número 10. Se você somar ao número 10 o número 11, por exemplo, nós vamos obter 21. 21 é um número natural? Sim, é um número natural. Pense aí em outro número, dois outros números quaisquer. Se você somar esses dois números, o resultado ainda vai ser um número natural? Claro, se você for pensar em cada um dos pares de números que você pode somar e verificar se ele é um número natural, você vai gastar muito tempo. Vamos pensar ao contrário. Será que existe algum modo de que, somando dois números naturais quaisquer, eles vão dar um resultado que não seja um número natural? Não. Sempre que você somar dois números naturais, você vai obter números naturais também. E se você fizer isso com uma multiplicação, se você pegar dois números quaisquer e multiplicar esses números, será que o resultado vai ser uma multiplicação? Desculpa, vai ser ainda um número natural? Bom, pensa no número e faça os testes. Mas eu posso garantir a você que isso é verdade. Se você pegar dois números naturais quaisquer e somar, vamos ter um número natural ainda. E se você também multiplicar dois números naturais quaisquer, você ainda obtém um número natural. Isso é uma propriedade do conjunto dos números naturais. Bom, vamos exercitar um pouquinho. Aqui tem um exercício simples e básico, só para a gente poder aplicar a questão dos números naturais. A Rússia, ou Federação da Rússia, é um país cujo território abrange simultaneamente o continente asiático e europeu, tendo como capital a cidade de Moscou. Possui limites territoriais com o Oceano Glacial Ártico, ao norte, com o Japão, a China, a Mongólia, o Cazaquistão, o Mar Cáspio e Geórgia, ao sul, a oeste, com o Mar Negro, a Ucrânia, Belarus, Lituânia, Estônia, Finlândia e Noruega, e a leste,
com o Alasca, que é um território dos Estados Unidos. A Federação da Rússia possui a maior extensão territorial do mundo, com 17.075.400 km². Está situada no leste da Europa e no norte da Ásia. Bom, vamos a algumas questões a respeito dessa Federação Russa. Aqui dá para a gente perceber, né, o quão extenso é o território dele, né, pegando boa parte aqui de Europa e etc., né, com diversas ligações com outros países, né? Bom, vamos lá então para algumas questões. Como se lê esse número que aparece no texto? Eu já dei até um spoiler, né, dessa resposta aí, né? O número nós vamos ler como 17.075.400. Isso se a gente tiver que falar, né, de forma completa o número, né? Qual o valor posicional do algarismo 5? Agora é bom lembrar um pouquinho o que é esse valor posicional de um algarismo. O valor posicional é o valor que o número tem, que o algarismo tem, melhor dizendo, dependendo da posição em que ele se encontra. Bom, se eu olhasse para esse número, para esse algarismo 4 aqui, ele está na posição das centenas, então ele representa 400. Se eu olhar, por exemplo, para o 7 que está aqui na frente, o 7 bem do ladinho do 1 aqui, nós vamos reparar então que ele está na unidade de milhão. Mas nós estamos querendo saber aqui o valor do 5, né, o valor posicional dele. Como ele está aqui na unidade de milhar, então representa 5 vezes 1.000 ou 5.000. Qual o sucessor desse número? Simples, né? Basta somar uma unidade, nós já vimos isso há poucos slides, e você vai então descobrir que o sucessor dele é 17.075.401. Qual o arredondamento desse número para a unidade de milhão mais próxima? Se a gente quisesse arredondar esse número para a unidade de milhão mais próxima, repare que, por exemplo, a questão de arredondamento é interessante, porque muitas vezes nos noticiários a gente vê não um número tão picadinho, mas eles procuram arredondar para dar uma clareza e sem fugir à realidade da coisa. Então, se você for olhar para esse número aqui e quiser arredondá-lo para o número mais próximo da unidade de milhão, qual número seria? Se você falou 17 milhões, acertou. Como é que a gente fez isso? Bom, se você reparar, já que a gente quer arredondar para a unidade de milhão, quem está na unidade de milhão é o 7. Quem está aqui à direita dele é quem nós vamos considerar para o excluirmos ou fazermos o aumento de uma unidade, né? Aqui, se você reparar, nós temos então alguém que é 0. Se fosse de 5 para cima, nós então colocaríamos mais uma unidade, somaríamos mais uma unidade dos 7, não teríamos 18. Isso quereria dizer, por exemplo, que esse número estaria mais próximo de 18 milhões do que para 17 milhões. Mas nesse caso, o número que está aqui, que é 0, ele é um número abaixo de 5. Isso quer dizer que esse número aqui está mais próximo de 17 milhões. Então, nós podemos arredondar simplesmente para 17 milhões. Gostaram da aula de hoje? Falando sobre os números naturais? Pois é, nós voltaremos na nossa próxima aula falando sobre o conjunto dos números inteiros. Você não pode perder, hein?